Fala concurseiro, fala concurseira. Nesse vídeo eu quero te mostrar uma ferramenta importantíssima que eu estou usando agora no meu estudo e também estou fazendo isso para os alunos da mentoria e eu já estou tendo muitos resultados bons aí. A galera gostou demais, né? Então, sem delongas, vamos lá. Vou primeiro mostrar a parte prática para ver se vocês já entendem por alto como é que ele vai funcionar e depois eu vou explicar, fazer a explicação, vamos dizer assim, mais ou menos teórica. Beleza? Vamos lá, já estamos aqui no chat GPT, certo? Dá para fazer muita coisa com o GPT gratuito, mas eu uso o GPT Plus, beleza? Então só para depois não ficar dúvida, certo? Então vamos lá. Ó, então já vou carregar aqui algumas questões de artigo 5 da Constituição, beleza? Separei algumas questões aqui, depois eu explico como foi que eu fiz elas. Imprimi elas lá no Tec Concursos, já falei para vocês do Tec Concursos. E essa IA vai mapear, né, o prompt vai mapear quais assuntos que a banca está mais cobrando aqui. Então eu separei de 3 anos, 40 questões, depois eu explico melhor sobre isso. E ela vai mapear esses assuntos. Vamos fazer 20 questões, certo? E depois a gente vai agora pegar o meu resumo de artigo 5. Beleza? Meu resumo de artigo 5 aqui para vocês. Meu resumo de artigo 5, constitucional, artigo 5. Ó, beleza. Então agora tem as questões mapeadas, né? Vamos mapear os assuntos. Posteriormente, eu coloquei aqui o PDF do meu resumo. Meu resumo basicamente é montado em cima da lei seca, depois eu explico melhor. E agora eu vou pedir para ele gerar as 20 questões. Vamos ver se o prompt me ajuda, né? Mas já está pronto já. Vamos lá, pessoal. Então, assim, basicamente ele vai mapear quais são os assuntos que mais se repetem ao longo dessas questões. Digo para vocês aqui, ele não vai cobrar tudo, pessoal. Aqui, vamos dizer, a gente vai alcançar a base, né? Eu já vou explicar melhor. Então, ele fez aqui no modo certo e errado. Não quero no modo certo e errado. Faça no modo múltipla escolha. Eu escrevi aqui rápido. Deixa ele terminar de carregar. Então, ele vai fazer essas 20 questões, certo? Que ele mapeou os assuntos que a banca mais cobra, certo? Então, assim, não irão ter todos. A regra aqui é que a gente comece a fazer a base. Imagina que você acabou de ver o assunto pela primeira vez. E eu estou utilizando o exemplo do artigo 5. Você vê ele pela primeira vez. E quer saber se você está bem, se você compreendeu o básico daquele assunto. Então, por exemplo, essas 20 questões serão o básico. É como se fosse uma prova depois do seu assunto, depois do seu estudo. Mas não só isso. Na hora que você for revisar também, se você quiser dar uma relembrada, né, pode ser mais um método de revisão também, porque eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem questões, você vai forçar a mente, né, questões aqui separadas, como se fosse num simulado. Posteriormente, a gente vai ter as questões mais os gabaritos comentados. E aí vamos ganhar muito também com os comentários. Os comentários têm que ser de alto nível, certo? Que eu já vou mostrar para vocês aqui, beleza? Então, no modelo aqui certo ou errado, como já colocou, se você quiser fazer no modelo da Sebrae, ó, os comentários têm que ser simplificados, a gente não vai ter aqueles comentários enormes, né, que você lê e às vezes nem entende qual foi, qual foi o erro, por que, que você errou, beleza? Então, a gente já está fazendo aqui as 20 questões de múltipla escolha. Eu gosto de múltipla escolha para essa parte aqui, porque ela traz mais tópicos, né? Uma questão de certo ou errado é uma questão. Uma questão de múltipla escolha são 5 questões de certo ou errado. Então você ganha muito, beleza? E aí, qual que é a outra sacada também? Ó, vamos lá, fez uma questão aqui. À luz da Constituição Federal de 1988, acerca da inviolabilidade domiciliar. Aí ele já começa, né? Vamos lá, a alternativa A fala determinação judicial autoriza o ingresso em domicílio independentemente do consentimento do morador. B. O flagrante delito autoriza o ingresso em domicílio sem consentimento do morador apenas durante o dia. O flagrante delito independe de dia ou de noite. A prestação de socorro autoriza o ingresso sem consentimento apenas quando houver prévia determinação judicial. Errada. O ingresso sem consentimento do morador é admitido em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro e durante o dia por determinação judicial.
E o desastre e o flagrante delito permitem o ingresso noturno, mas a prestação de socorro somente autoriza o ingresso durante o dia. Cara, a D tá redondinha. O ingresso sem consentimento do morador é admitido em caso de flagrante delito, ok. Desastre, né? Ou para prestar socorro e durante o dia por determinação judicial. Cara, ó, tá top demais, né? A alternativa D. Vamos agora para o número 2 aqui, que a nossa IA fez baseada nos tópicos que ela mapeou. Considerando os direitos fundamentais relativos à liberdade de expressão, consciência, crença, informação, marca correta. A manifestação do pensamento é livre, inclusive sob anonimato, é errado. Né? A liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, produção em locais de culto e suas liturgias. Tá bonita essa aqui. A expressão da atividade intelectual e científica depende de licença quando puder atingir direitos. Intelectual científica, licença? Não. O sigilo da fonte é vedado quando a informação obtida por seu interesse público? Não. O direito de resposta exclui a possibilidade de indenização ou não? Vamos lá. Então a gente fez essas duas, ó, de 1 a 20 questões somente numa espécie de simulado. Beleza? E depois na parte 2, questões e os comentários. Vamos lá para a nossa alternativa A1 aqui, ó, como eu falei que era D. Errada. Determinação judicial somente autoriza o ingresso sem consentimento durante o dia. B. Flagrante delito autoriza o ingresso também durante a noite. C. Prestar socorro, tá? Para vocês, eu estou aqui. Prestar socorro independe de determinação judicial. D. Reproduz as hipóteses constitucionais. Você percebeu que nesses comentários aqui a gente já revisou todo esse artigo, que é um artigo muito cobrado? Beleza? Aí vamos agora para a questão 2, que misturou mais assuntos, né? Então aqui o AB, aí ele fala aqui da A. A manifestação do pensamento é livre, mas é vedado o anonimato. Isso aqui cai muito em questão ainda, tá? B, inciso 4, né? Beleza. A C, a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, independentemente de censura. D, é resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E, o direito de resposta não exclui a indenização por dano material. Então, cara, um simples comentário a gente já revisou vários incisos de artigo 5. Percebe na qualidade o ganho que você tem? E a gente só está na questão 2 até agora. Imagina quando chegar na questão 20, o tanto que a gente já revisou. E eu não estou dizendo para você revisar isso aqui todas as vezes, mas sempre que você puder, né, você pode voltar aqui para tentar sempre estar rememorando a base e fazendo isso de forma ativa. Primeiramente com as questões lá em cima, né, sem olhar gabarito. E depois que já fiz elas, voltar aqui para os gabaritos. Beleza? Vamos lá. Aí a 3. A respeito do sigilo das comunicações e do entendimento jurisprudencial, marca correta. A ressalva, especialmente prevista no artigo 5, alcança igualmente correspondência, comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas. Já vou falar sobre essa alternativa A. A interceptação telefônica pode ser determinada administrativamente quando necessária a apuração de infração disciplinar grave. A gravação realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro é necessariamente lícita. A interceptação telefônica pode ser autorizada judicialmente para investigação criminal, instrução processual penal e processo administrativo disciplinar. A ressalva expressa do inciso 12 refere às comunicações telefônicas. Pessoal, a questão aqui foi boa, mas lembra que eu já falei para vocês, a gente não pode confiar 100% na IA. Essa questão 3 aqui, eu não gostei dela, tá? Como eu falo para o pessoal, para os alunos, eu faço esses cadernos, faço cada questão e aí vejo se é alguma questão que está fora do assunto ou não. Essa aqui está dentro do assunto, mas não tá legal, pô. Porque, fez referência ao artigo 5, inciso 12. Pô, eu vou lembrar de cabeça qual é? Então, essa aqui, eu iria... eu, na verdade, irei corrigir ela, certo? Mas vamos aqui para os comentários. Errada, ressalva a expressão inciso 12, refere às comunicações telefônicas, né? B, o dispositivo exige ordem judicial e prevê finalidade de investigação criminal. Pô, é legal, né? Dá para revisar legal também. O material registra como lista a gravação feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. D. Então, vocês perceberam, né? Infelizmente, cara, eu não consigo criar um prompt que seja perfeito, né? Como eu falei, inclusive no prompt fala sobre isso, né? Sobre citar outras coisas, mas sem mencionar o que está escrito. Mas a gente vai ajustando, né? Como eu falei, a IA ela não é 100% confiável, ela é muito confiável, mas às vezes, pelo menos no meu caso, eu sempre olho
e faço isso, né? Para os cadernos saírem 100%. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que eu quis mostrar para vocês aqui. Peguei as questões do Tec Concursos, tá? Uma outra etapa. Peguei elas, separei dos 3 últimos anos, separei de 40 questões. Por quê? Porque é um assunto que tem muitos tópicos, né? São vários incisos, são 85, se não me engano, não lembro. Só de artigo 5. Peguei essas questões, imprimi, vamos dizer, salvei com um PDF no Tec Concursos e joguei ela no chat GPT ou na outra IA que você usa. Tá? O prompt já está criado, depois eu mando para vocês. Quem quiser pode comentar aqui embaixo que eu posso mandar o GPT, o prompt. Beleza. Essas questões serão mapeadas pela inteligência artificial para ela dizer quais são os tópicos que mais se repetem, né, dentro daquelas 40 questões. É uma espécie de amostragem, né? Então, assim, não vai vir tudo que é mais cobrado. Eu vou fazer isso aqui, que eu vou tentar prever tudo que pode ser cobrado. Cara, não vai, impossível. Impossível, é muita coisa para ser cobrada. Mas se você tiver o básico, né, depois de uma sessão de estudo, cara, eu vou fazer esse simuladinho aqui, como é que eu tô? Pô, acertei 18 de 20, cara, significa que eu massifiquei, eu entendi bem. Ah, vou fazer as 20 questões, acertei só 10. Pô, não tá legal, cara, eu preciso voltar no PDF, porque na base das questões que a banca cobra, eu fui mal. Eu acertei 50%, de 20 questões, eu acertei só 10. Então, se você tiver essas questões aqui como um tipo de prova, para você, vamos dizer assim, se habilitar naquele assunto, vai ser muito legal, você vai ter um ganho muito bom. Sem contar que você está criando questões inéditas com base em questões que a banca já cobrou e que é exatamente o que ela faz em uma prova. Ela pega um assunto tópico, reformula aquela pergunta de uma outra forma e aí vira uma questão inédita. Mas o padrão sempre pode se repetir, né? Por mais que as questões sejam infinitas, mas chega um determinado momento que você já fez tantas questões que você começa a visualizar aquela repetição de padrão, beleza? Então espero que você tenha entendido, tá? É uma parada um pouquinho mais avançada, tá? Eu não vou dizer para você fazer sempre, você pode fazer com os assuntos que você tem mais dificuldade, com os assuntos que talvez tenham mais peso na sua prova, então tenham poucas questões, né, no banco de questões, mas espero sinceramente que te ajude, beleza? Então gosto muito de recapitular, então vamos recapitular. Questões no TEC, né? Você faz um bom filtro lá da área policial dos últimos 3 anos, você pode fazer do ano, somente do ano, ou pegando o ano passado. Depois você pega o seu resumo, né? O seu caderno de erros, joga aqui, tá? O resumo, né? O caderno de erros é bom para dar esse embasamento aqui que a gente vê nos comentários, beleza? Eu não quero que a IA crie comentários, eu quero que ela use uma base, ela vai usar uma base dos comentários o meu caderno de erros, o meu resumo, eu uso o meu resumo de artigo 5, beleza? O meu resumo de artigo 5, basicamente, ele é feito com base na lei seca, nas questões que eu faço, nas dúvidas dos meus erros e nos outros cursinhos que eu já estudei, entendeu? Como estratégia, grana e o conhecimento adquirido aí ao longo quase de 4 anos. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido, tá? Eu sempre estou tentando recapitular porque todo conhecimento novo ele precisa ser maturado e treinado, tá? Nada você vai começar a pegar agora, vai começar a fazer e tal. Você precisa ter calma e usar a inteligência artificial ao seu favor e com cautela. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, escreva nos comentários aí. Tamo junto, valeu!